Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu cumprimento o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, o advogado-geral da União, Dr. Luiz Inácio Adams, a todos os palestrantes que vieram aqui hoje para debater esse tema tão relevante que é o projeto do governo Mais Médicos, aos demais setores da sociedade brasileira. Eu quero, neste momento, dizer o quanto esse tema precisa de ser muito bem dissecado. Nós precisamos discutir esse tema em todas as suas entranhas, fazer com que a máscara caia, mostrar a verdadeira intenção e o objetivo deste projeto. O SUS tem 24 anos. O governo do PT tem 11 anos no comando do Ministério da Saúde. A metade da vida do SUS. Neste momento, o relato feito pelo ministro Padilha é aquilo que o Conselho Federal de Medicina já havia feito há muitos anos atrás, mostrando exatamente que 70% a 80% dos médicos estavam concentrados nas capitais e nas grandes cidades. Isso não é nenhuma novidade. O Conselho Federal de Medicina já alertava isso há muitos anos atrás. Nós tomamos a iniciativa de não partir para o gesto demagógico, mas para partir com atitudes que fossem para solucionar o problema. Se a presença do médico é o fator determinante da melhor qualidade de saúde, por que o Rio de Janeiro e Brasília, que tem o maior percentual médicos por 1.000 habitantes, 5,2% por 1.000 habitantes, comparado aos países que o ministro colocou, na avaliação feita pelo próprio Ministério da Saúde, são as duas capitais com um dos piores atendimentos na área da saúde. Se o processo hoje é discutir o assunto com consistência, vamos debater com conteúdo. Vamos trazer dados que possam realmente sensibilizar um plenário. Quando fala que a saúde é prioridade do governo, mas como? Não é o Democrata que está dizendo? É o próprio Conselho Nacional de Estabelecimento de Saúde, do Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, do Ministério da Saúde, que diz que de 2010 nós tínhamos 361 mil leitos. Em 2013 nós temos 348 mil leitos, menos 13 mil leitos no país. Menos 13 mil leitos no país. Me expliquem isso. Quando o governo diz que é prioridade a saúde, o governo não cumpre sequer aquilo que é o mínimo constitucional. O mínimo constitucional, senhores parlamentares do PT e da base do governo. O Ministério da Saúde não cumpre o mínimo constitucional. Aqui, 2008, menos 2 bilhões. 2010, menos 980 milhões. 2011, menos 649 milhões, de tantas emendas que foram empenhadas e depois foram canceladas. Artifício que nós conhecemos muito bem como parlamentares que somos
e não tem o cumprimento por parte do governo no financiamento da saúde. Mas o governo diz: eu estou preocupado com a saúde. Mas vem cá, nós parlamentares propusemos que se a União determina, se a Constituição determina 15% para os prefeitos da receita corrente bruta, 12% para os governadores, por que que o governo não aceitou um projeto de lei complementar que é de autoria do PT, do ex-senador Tião Viana, que foi aprovado no Senado Federal, que dizia 10% da receita corrente bruta da União para financiar a saúde? O quanto acresceria isso na saúde? 50 bilhões de reais a mais, dos 82 bilhões que tem. O Brasil é o menor percentual PIB na América Latina. O Brasil aplica 8,7% do PIB. A Argentina, mais de 20%. O Chile, mais de 25% na saúde. Onde está esta prioridade para a saúde? Aonde ela está? No marketing? Na publicidade? Nas campanhas contratadas na grande mídia? Sem dúvida alguma. Nós estamos assistindo aí, contratando os melhores atores para falar que a saúde está uma maravilha. Mas como? Se no momento em que é feita a pesquisa de opinião pública, 78% da população brasileira diz o quê? Qual é o setor mais mal avaliado do governo Dilma? A saúde. 78% diz não à saúde que é hoje praticada no país. Mas nós vamos continuando esse debate, mostrando em primeiro lugar esses pontos. A presidente Dilma disse: vou priorizar a saúde. O PAC diz: vou, como presidente, construir 500 UPAs no Brasil. Vou, neste momento, destinar na construção dessas 500 unidades 1 bilhão em 48 meses. Está aqui, dados do CIAF. O governo da presidente Dilma construiu até agora 58 UPAs. De 500 para 58 tem uma diferença oceânica. O governo Dilma disse que ia priorizar a saúde e construir 8.694 unidades básicas de saúde. Ela construiu 1.209 unidades. Ou seja, nada mais do que 22%. E o governo está acabando. Esses são dados que são irrefutáveis. Não tem como nós contestarmos isso, porque são dados oficiais, são dados do próprio governo. Esta é a realidade nua e crua. Não adianta querer tergiversar. Não adianta querer aqui sensibilizar, por um lado, que o governo é o maior responsável pelo caos da saúde brasileira. Mas neste momento, qual é o clamor do governo? Olha, o povo foi para as ruas, quis saúde e hospitais padrão FIFA. Padrão FIFA. Hoje os nossos estádios, hoje construídos, chamados arenas,
bilhões e bilhões de reais. E para o nosso setor da saúde? Nada. E os nossos hospitais? Falidos ou em processo total falimentar. Mas vamos continuar a discussão. O ministro, durante todo o tempo, ele discutiu conosco aqui de que estava buscando médicos do exterior. Nós não temos nada contra médico no exterior. Nada. Eu pergunto aqui, porque na maioria das vezes os colegas não têm conhecimento disso. Você acha que você chega na Inglaterra, aí você apresenta o seu diploma médico formado no Brasil, e aí você instala um consultório e começa a atender? Não existe isso. Todos nós já trabalhamos no exterior, sabemos o que é duro ser aprovado no exame como se tem nos Estados Unidos e parecido nos outros países de língua inglesa, que é ser aprovado num board, que é o revalida deles. A dificuldade de você poder exercer a profissão nesses outros países, que o ministro cita aqui, eu posso garantir aos senhores, são os melhores médicos do mundo que migram para esses países pela condição que tem ali de exercer uma medicina de ponta no mundo. Nós temos que debater com muita tranquilidade. Não venham nos anestesiar com esses dados porque não suportam o debate. E muito menos os dados que nós temos para deixar claro aqui para a sociedade poder analisar. Eu quero dizer a vocês que nenhum médico, nenhum cidadão de mente sã é contra a chegada de médicos ao Brasil. Quem é contra a chegada? Ninguém. Que venham. Ah, mas esse impedimento é da oposição? Não. Não é não. Até porque, como o ministro fez citações ao partido, cabe a mim também fazer citações ao partido de Vossa Excelência. Deputado Arlindo Chinalha, no começo do governo do PT, em 2003, apresentou um projeto de lei, número 65, em que proíbe a criação de novos cursos de medicina e a ampliação de vagas nos cursos existentes. Onde o próprio líder do governo hoje diz, na sua justificação, o primeiro objetivo desse projeto de lei é de proteger a população do país contra a gravíssima ameaça resultante de cursos de medicina de má qualidade, no Brasil ou no exterior. Não foi deputado do Democrata, foi do PT, líder do governo. E encerra dizendo, no exercício da medicina é necessário que os cursos feitos no exterior sejam validados como dispõe o artigo 4º do presente projeto de lei, ou seja, o revalida. Do PT, do líder do governo. Líder do governo. Mas vamos continuando a discussão com argumentos. Veja bem, durante todo esse tempo, senhor ministro Padilha, Vossa Excelência, em todos os momentos que esteve na casa, quando perguntado por nós, senhor ministro, o ministro patriota acaba de dizer que está fazendo um acordo com o governo cubano, porque tem empresas brasileiras que reconstruíram o porto de Mariel e que construíram mais 3 grandes aeroportos em Cuba, e que essas empresas não têm como receber o dinheiro do governo cubano. E que então o ministro patriota está fazendo um acordo, como foi feito com a Venezuela, um escambo, onde os médicos cubanos vêm como mercadoria e nós pagaremos ao governo cubano, que assim pagará às empresas brasileiras. Isso foi publicado.
Nós perguntamos a Vossa Excelência por várias vezes sobre esse assunto. Não. O ministro tergiversava sempre e dizia: nós estamos tratando aí de buscar médicos na Europa, na Espanha, em Portugal, em outros países que têm aí um percentual maior e que podem ceder ao Brasil. Mas, senhor ministro, estão insistindo na tese cubana. Não, fiquem tranquilos, isso não existe. Essa matéria não existe. Mas o governo, o Ministério da Saúde, eu tenho até que dizer que o papel de altíssima qualidade, ministro, não é igual ao receituário do SUS. Realmente é um padrão aí distribuído na mesa para todos vocês verem. O governo diz, na linha do tempo, as principais ações do Ministério de Saúde para provimento de médicos 2011-2013. Não tem aqui o acordo com o governo cubano. A pergunta que eu faço em plenário é uma coisa só. Se nós vivemos numa democracia, por que esconder? Por que esconder? Você só esconde mal feito. Por que você vai esconder um convênio, um acordo que se tem? Hoje a mídia diz, não, o governo já estava desde novembro acordado com o governo cubano e os médicos já estavam recebendo aula de português. Agora, como ficou escandaloso por seu escambo, que o governo ia pagar as empreiteiras brasileiras e os médicos cubanos vêm como mercadoria, não vêm com... Porque o médico cubano, ele não vem com passaporte, ele vem com nota fiscal. O médico europeu é diferente. O médico europeu, ele vem com passaporte, com a família, e se hospeda aqui num hotel, em Brasília, 5 estrelas, vai para o jogo de futebol, come churrasco à noite, participa com a sua esposa de grandes peças de teatro. O médico cubano chega guardado pela polícia, escoltado pela brigada médica que vem de Cuba para tutelar esses médicos, são restritos dentro de um quartel e que agora mudaram para um mosteiro. Não podem trazer a família, não têm direito ao passaporte, não podem pedir anistia, conforme diz o nosso advogado-geral da União, Dr. Adams, não tem direito à anistia política. E agora o ministro diz, o advogado-geral da União diz a nós que é um vínculo, que não é um vínculo de trabalho, é uma bolsa de estudo, e que o objetivo é o ensino, a pesquisa, a atenção básica. Eles vieram aqui fazer curso no Brasil. Senhor ministro, para que isso, senhor ministro? Para que isso? Vamos dizer a verdade. Esse projeto é um projeto político-eleitoral. Essa é a verdade desse projeto. Esse projeto é um projeto feito e elaborado maravilhosamente pelo João Santana. O João Santana, ele conhece esse projeto a fundo. Foi ele o idealizador. Quando Hugo Chávez estava perdendo o governo na Venezuela, o que eles fizeram? Criaram o programa João Santana chamado Bairro Adentro. Satanizaram os médicos venezuelanos. Como diz o Pondé hoje no seu artigo, os médicos brasileiros se transformaram nos judeus do PT neste país. Execraram os médicos cubanos, execraram os médicos venezuelanos. Trouxeram 35 mil médicos e agentes de saúde. Invadiram todos os bairros da Venezuela e cidades.
e ganhar as eleições. Esta é a do mais médio. Este é o diagnóstico real. Este é o objetivo real de 4 mil médicos no país hoje. Sabem por quê? Porque eu quero dizer aos senhores da base do governo, se não ficarem atentos, os deputados do PT já estão brigando para indicar os médicos nos municípios, porque de acordo com o levantamento deles, cada médico vai dar 1000 votos nessa eleição. 1000 votos nessa eleição. Esse é o projeto. A saúde, meu amigo, a saúde está sendo usada. Eu sei do apoio de Vossa Excelência, sei do apoio de vocês, sei do apoio de você. Eu concordo com o apoio de Vossa Excelência, mas tudo bem, calma lá. A verdade dói, a verdade dói, a verdade dói. Quando ela é colocada assim às claras, quando a gente faz com que a máscara caia, o cidadão fica sem chão, não tem capacidade de debater, tem que ficar na gritaria. É porque nós temos que desmascarar essa farsa. Nunca teve prioridade para atender a população carente deste país. Esta é a verdade. Fique calmo, geneticamente Vossa Excelência conhece bem esse problema. Então eu quero deixar a vocês uma coisa só. A clareza dos fatos. E aí a minha pergunta ao advogado-geral da União. O governo fez um acordo com a OPAS, que nós chamamos como sendo o navio negreiro do século XXI. E o Vossa Excelência, senhor ministro, foi intitulado do senhor de engenho. Agora veja bem, o que é mais grave. Aqui, ele diz que é receber treinamento mediante curso de especificação na medida provisória. Também no contrato com a OPAS. Mas, senhores deputados, o contrato da OPAS só veio à tona depois que a medida provisória foi editada e depois que ultrapassaram os 5 dias da apresentação de emendas. Nós, deputados federais, não tínhamos conhecimento do contrato com a OPAS. Nós não sabíamos desse contrato. Esse contrato inexistia para nós. Foi sonegado desta casa a informação que é fundamental, que é exatamente na transparência. Exatamente na transparência do gasto público e da utilização do dinheiro público. Como nós vamos interferir num contrato? Mas já pedi ao meu presidente da casa uma comissão externa para nós irmos a Genebra saber se a OIT e a Organização Mundial de Saúde autorizam esse contrato que está se fazendo com a OMS. Isso é que nós vamos fazer lá. Eu quero saber se o Brasil é signatário de uma convenção internacional que não admite trabalho escravo, nem análogo a escravo e nem trabalho forçado. Como explicar o trabalho dos cubanos no Brasil, que não tem direito a ir ao Maracanã, a comer o seu churrasco, a sair com a sua família, a ter o seu passaporte, a poder ir e vir? Vai ser Cuba que vai ditar a maneira com que o cidadão tem de se comportar no Brasil? Ou é o povo brasileiro e a democracia brasileira que deverá ditar como os cidadãos devem se comportar em nosso país? Que subserviência é essa, minha gente, deste governo? É sem dúvida nenhuma o que nós estamos assistindo. Mas vejam bem como as palavras e as opiniões mudam. É um projeto de ensino, pesquisa e extensão. Mas o próprio advogado-geral da União, numa entrevista à Folha de São Paulo, disse: esses médicos, referindo aos médicos que estavam sendo contratados pelo Brasil, que agora são bolsistas, mas pela fala do
do Dr. Adams, esses médicos vêm como profissionais. Eles vêm em cima de um compromisso, de um acordo, de um... do dia 23/8/2013. Esta é a tese que nós sabemos que é relação de trabalho. Para finalizar, senhores colegas, nobres deputados, palestrantes, dos 35 mil médicos e agentes de saúde que foram para a Venezuela, já mais de 2 mil já fugiram e pediram asilo político nos Estados Unidos, especificamente em Miami. 7 médicos e um enfermeiro entraram na corte americana denunciando o trabalho análogo ao trabalho escravo, o período que passaram na Venezuela. Estão sendo denunciados. A PDVSA terá que arcar com 50 milhões de dólares. Esses prefeitos aí que falaram aqui no vídeo, inocentes úteis, não sabem que serão corresponsáveis no momento em que esses cubanos que saírem ou tiverem anistia no Brasil e entrarem na Corte Internacional de trabalho forçado análogo ao trabalho escravo, eles também estarão envolvidos no pagamento daquilo que são direitos trabalhistas, previdenciários, hora extra e todo o cumprimento da legislação trabalhista em nosso país. É por isso, senhor presidente, que nós precisamos, ao encerrar, dizer a Vossa Excelência: queremos a saúde do povo brasileiro, mas o povo brasileiro não pode ser usado como massa de manobra numa atitude de maquetagem do seu João Santana para fazer com que cubanos, vindo como mercadoria, desrespeitando o cidadão cubano, sirva de cabo eleitoral no processo eleitoral de 2014. Muito obrigado, senhor presidente. Era o que tinha a dizer como autor desse processo.